A beleza da Bíblia está em sua mensagem e na simetria de sua apresentação. A Bíblia foi elaborada com um plano muito específico. Seus 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, nos apresentam a imagem do mundo criado por Deus com perfeição. Trata-se de uma realidade na qual não há pecado, sofrimento nem morte. Deus proclamou que ele era muito bom, vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Nesse mundo perfeito, o Senhor se comunicava com os seres humanos de maneira direta. O 3º capítulo das Escrituras em Gênesis 3 explica a entrada do pecado, a separação de Deus e a morte. Essa tragédia trouxe incontáveis problemas à história humana, os quais vemos refletidos nos jornais e, particularmente, nas dificuldades de nossa vida. Na outra extremidade da Bíblia, a história se reverte. O antepenúltimo capítulo, Apocalipse 20, narra o fim do pecado. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, nos contam sobre a criação divina de uma nova terra na qual haverá paz, porque todas as feridas terão sido curadas. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A Bíblia, portanto, começa e termina com um mundo perfeito. E na Bíblia há a história de uma guerra. De Gênesis 3 a Apocalipse 20, a Bíblia retrata o grande conflito entre as forças rebeldes do mal e o reino de Deus. Esse conflito é demonstrado desde o início em Gênesis 3, quando Satanás, em um corpo de serpente, tentou os seres humanos a pecar contra Deus, e Deus prometeu restauração por meio de um Salvador que destruiria Satanás e o pecado. O conflito continua ao longo de toda a Bíblia. Ela mostra como Satanás trabalhou para destruir a humanidade e a mensagem divina de salvação. Por isso, a principal história da Bíblia tem sido chamada de o conflito cósmico ou o grande conflito. A Bíblia se concentra na vinda de Deus a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, a fim de prover um meio de salvação para a humanidade. Ela também revela como Satanás trabalhou para destruir Cristo e sua missão. O clímax do conflito ocorreu quando Cristo se permitiu morrer em uma cruz. Naquela ocasião, Satanás demonstrou a realidade de seu profundo ódio e toda a malignidade do pecado. Ele parecia estar vencendo o conflito. Contudo, o momento de sua aparente vitória foi em instantes de sua derrota. Na cruz, Deus fez a maior declaração de seu amor pela humanidade pecadora. Nela, Cristo derrotou Satanás de uma vez por todas. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 a 11. O plano divino de salvação se efetivou. A morte de Jesus possibilitou que Deus resgatasse o ser humano perdido, que havia sido escravizado no pecado por Satanás e estava destinado a morrer eternamente. Romanos capítulo 6, versículo 23. E qual é o plano de Deus? Embora a cruz seja o clímax da história da Bíblia, a palavra de Deus também tem muito a dizer sobre o plano divino da salvação antes e depois da cruz. De Gênesis 4, em que um irmão matou o outro, até Apocalipse 19, que traz Cristo vindo nas nuvens do céu para dar fim ao pecado, lemos sobre um Deus que com calma e constância faz de tudo para ajudar de patriarcas, de profetas, de reis, da vida de Cristo e de seus apóstolos. No entanto, as boas novas das Escrituras é que Deus, mediante a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, já é vitorioso no conflito e restaurará todas as coisas para que sejam conforme havia planejado desde o princípio. É isso que a segunda vinda de Cristo fará. Esse é o Evangelho ou as boas novas, pois o Evangelho se refere àquilo que Cristo já fez e ainda fará. O apóstolo Paulo definiu o Evangelho de maneira simples como a morte e a ressurreição de Cristo em nosso lugar, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Todavia, a Bíblia também nos leva a olhar para frente, rumo ao fim da história, para a bendita esperança e a manifestação de glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Tito capítulo 2, versículo 13, em sua segunda vinda. Ele resgatará o seu povo e o levará para seu reino eterno, dará fim ao pecado e criará uma nova terra. Essas boas novas são ainda muito melhores quando as contrastamos com as más notícias da vida humana dos dias de hoje. Por toda parte, vemos guerras, violências, doenças,
desastres causados pelo homem e pela natureza. Em nosso coração, sabemos que o pecado impulsiona cada um de nós a sentir ganância, egoísmo e ódio. Tudo isso leva inevitavelmente ao abuso, a relacionamento partidos, a enfermidades e, por fim, à separação de Deus pela morte eterna. A pior parte das más notícias é que os pecadores, rebeldes contra Deus e seus princípios, estão a caminho de receber exatamente aquilo que merecem: a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quando os pecadores recebem o que merecem, a justiça, isso é uma péssima notícia do ponto de vista deles. É nesse ponto que começa o melhor do Evangelho. Sim, o pecado significa separação de Deus, que leva à morte eterna. Entretanto, graças a Jesus, o Filho de Deus, que se tornou Deus em carne humana, o Pai pode aceitar a morte de Cristo na cruz em lugar de cada pecador para que não precisemos receber aquilo que merecemos. Jesus morreu em nosso lugar. Ele carregou a penalidade de nossos pecados no próprio corpo e absorveu a pena do pecado de morte eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Gálatas capítulo 3, versículos de 10 a 13. Não necessitamos sofrer a morte eterna. Em vez disso, Cristo torna possível que tivéssemos vida eterna num relacionamento restaurado por Ele. O preço de tudo isso é outra parte surpreendente do Evangelho. É de graça. Deus oferece salvação do pecado e da pena de morte a todo ser humano. Esse presente é o que a Bíblia define como graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e também em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Então o Evangelho transforma vidas. Mas como recebemos esse presente? A Bíblia ensina que o aceitamos pela fé, uma habilidade dada por Deus que possibilita a cada um de nós crer plenamente naquilo que o Senhor prometeu. Quando aceitamos a graça de Deus por meio da fé, somos considerados justos a seus olhos. Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26 e no capítulo 4, versículo 6. Seremos considerados justos diante de Deus enquanto continuarmos a aceitar pela fé sua graça para perdoar nossos pecados e nos salvar do resultado final do pecado, a morte eterna. Ao aceitar o presente de Deus, os cristãos são libertos da escravidão ao exército de Satanás no conflito cósmico e passam para o lado de Cristo. A Bíblia chama essa mudança de lealdade de conversão. Mateus capítulo 18, versículo 13 e Atos capítulo 3, versículo 19. Na conversão, Deus transforma o cristão em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, em harmonia com seus ideais e princípios do reino. O processo inteiro é denominado Novo Nascimento em João 3, sendo realizado pelo poder do Espírito Santo, versículo 3 a 5. No momento da conversão a Cristo, as pessoas, além de receber novo coração, novamente novas atitudes, adotam uma nova orientação no mundo real de sua vida diária. Na Bíblia, esse novo estilo de vida é chamado de caminho com Deus. Ao passo que antes as pessoas eram escravas de Satanás, passam a andar livremente nos caminhos de Jesus. Aprendem a viver pelos princípios da lei divina do amor, que foi escrita no coração delas por ocasião do novo nascimento. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Essa nova caminhada significa ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida santificada, na qual as pessoas crescem no amor divino, um processo constante de se tornar cada vez mais parecidas com Ele em caráter. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Escolhem, pelo poder do Espírito Santo, seguir o modelo de Cristo de amar a Deus de todo o coração, e ao próximo como a si mesmas. Mateus capítulo 27, versículos 37 a 39. Fazem isso ao adorar a missão de ajudar, curar, ensinar, restaurar e livrar os oprimidos por Satanás. Muitas outras coisas acontecem no momento da conversão. O convertido é, por exemplo, adotado na família de Deus, João capítulo 1, versículo 12 e 13 e em Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17, e recebe a certeza da salvação, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39 e em 1 João, capítulo 5, versículo 13. A lista prossegue.
você terá o privilégio de acrescentar outros elementos à sua lista pessoal à medida que for lendo a Bíblia. Portanto, os novos cristãos nasceram de novo e têm o desejo de andar nos caminhos de Deus. Na vida diária, porém, descobrem que as coisas nem sempre ocorrem da maneira que gostariam. Há dias em que perdem o foco em Jesus, rebelam-se contra os caminhos de Deus e voltam para a velha forma pecaminosa de pensar e tratar os outros. O cristão convertido sente tristeza por essas ações e talvez pense que tudo está perdido. Todavia, não é assim. Deus conhece nossas fraquezas e problemas. Ele tomou providências para nossas ações e atitudes nada cristãs. Vinde a mim, aconselhou Jesus a seus primeiros seguidores, Mateus capítulo 11, versículo 28. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Felizmente, os cristãos se encontram entregues às mãos de um Deus cheio de graça. E o que esperar do futuro? As boas novas de vida cristã na Terra dão confiança para tempos desafiadores no futuro. Sempre na lembrança de que Cristo já venceu o conflito contra o mal na cruz, os cristãos compreendem, pela profecia, que Satanás fará um último e amargo esforço para vencer o conflito cósmico ao tentar enganar o mundo inteiro a segui-lo até sua inevitável ruína. O livro de Apocalipse mostra como Deus sempre teve e terá um povo fiel que segue a Cristo onde quer que ele vá, e guarda seus mandamentos em qualquer situação. Pouco antes da segunda vinda de Jesus, esse povo permanecerá fiel aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, a despeito do quase irresistível engano espalhado por todo o mundo e da enorme perseguição por parte de Satanás. Essas pessoas, unidas aos seguidores de Deus que viveram e morreram ao longo da história, encontrarão o seu Senhor na segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu. Ele resgatará seu povo deste mundo pecaminoso e terminará sua restauração e cura. Nessa ocasião, revestirá seus seguidores de imortalidade e lhe dará um novo corpo, de acordo com a nova mente que terão. Recriará o mundo, transformando-o em um lar perfeito, no qual os problemas e terrores desta vida logo serão esquecidos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54 e Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 5. E seu povo viverá com Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, nesse mundo perfeito para todo sempre. Essa é a mensagem da Bíblia.